Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de dicas aqui no TreinaWeb. Nessa dica nós vamos aprender sobre os snippets disponíveis no Visual Studio Code. Então, o que são esses snippets, né? Snippets é uma facilidade que o Visual Studio Code dá, ou até outro editor pode nos prover isso. A gente só tem que instalar os snippets. No Visual Studio Code, esses snippets já vêm instalados e são trechos de códigos que a gente consegue aí gerar código PHP de maneira que a gente não tem que ficar lembrando toda a sequência de código ou como escreve uma estrutura e por aí vai. Então, um caso bem rápido aqui, vamos vendo alguns e aí vocês vão entendendo. Por exemplo, eu gostaria de escrever uma estrutura de condicional if e eu não lembro como é escrito, ou na verdade não quero perder muito tempo. Eu vou digitar if, na lista aqui ó, eu posso procurar por if. Ele vai e gera para mim o if. Posso digitar if novamente nessa lista e encontrar, por exemplo, um if ternário. Se eu colocar aqui, ó, ele já está fazendo um ternário. Eu posso dizer o nome da variável, por exemplo, status. Vou dar um tab aqui, botaria uma condição, por exemplo, user status deve ser igual a true. E aí eu posso continuar aqui e dizer se sim, se isso for verdade, vai um true para dentro de status, se não vai um false. Tá? Então estou fazendo uma condicional aqui, que é o operador ternário, foi escrito via snippets. Então vocês vão identificar que é o código pronto quando tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo desse quadrado com pontilhado embaixo é que ele vai fazer preenchimento. Então eu quero um if else. Então eu posso ter aqui, ó, if else, ele já monta com a condição. A gente colocaria a condição aqui e já poderia até preencher o código aqui e ter ali o comando if else já gerado de maneira bem rápida e prática. Então já vimos os condicionais básicos com if. Por exemplo, se eu tivesse um switch. Switch ele é mais chato de escrever. Então ele pode nos ajudar, ó. Selecionando aqui switch, dando um enter, olha lá, ele preenche o switch. Eu poderia ter aqui a variável status e aqui eu poderia perguntar, até aí dando tab aqui eu vou mudando. Vamos supor que o status aqui seria ativo, né? E aí eu teria um outro case aqui, aí tem que escrever, né? Inativo. Então olha como eu escrevi bem menos do que deveria, né? Então é bem mais prático, né? Então aqui seria, por exemplo, quando inativo, né? Então somente um código rápido aí. Isso que é esse é o papel do snippet, dar essa agilidade na escrita. Vamos supor que eu queria fazer loops, por exemplo, um loop for. For, olha lá, nós temos o for, ele gera o for pra gente. Inclusive, até olha a facilidade que ele traz do for pra gente, ó. Se eu selecionar o for aqui, eu posso até mudar ao mesmo tempo as variáveis que representam o contador, né? Então, por exemplo, posso chamar aqui de count, dar um tab aqui, ele vai botar no 0. Aqui eu posso definir o tamanho, né? Até quando vai e por aí vai, né? Então, um loop for gerado automático. For each também. Então, ao digitar for each, nós temos esse gerador de for each que também vai definir ali, ao dar tab eu vou poder navegar pelos campos. Muito interessante, bem legal para a gente conseguir gerar loops também, né? Então, for each, ele tem. Outro também que a gente consegue, outra coisa que é bem interessante, que pode nos ajudar aí no desenvolvimento, é, por exemplo, o gerador de classe. Gerar aqui uma classe. Então toda vez que eu for criar uma classe, eu vou dar aqui um class. Aí eu tenho aqui, ó, ele já procura. Eu posso dizer aqui, por exemplo, o nome da classe, a qual classe ele faz o extends. Então eu posso botar aqui extends, uma outra classe, né? Por exemplo, um Symfony component barra request, por exemplo. E até o implements ali, se tiver uma interface eu posso colocar, senão eu apago e uso o que o snippet me forneceu. A mesma coisa dentro de uma função, eu posso ter o fun aqui, que vai trazer onde eu escolho se eu quero public protected ou private, tá? Então é bem interessante, eu posso mudar aqui, posso mudar o nome da função, por exemplo, get id, posso até definir uma variável type, aqui por exemplo
Normalmente um get não tem. Posso fazer um setter, por exemplo, né? Já um fun aqui. Setter, fun é público, setter geralmente é público, então set id, por exemplo. E aí esse id seria um tipo int. E aí eu poderia colocar aqui o id, certo? Então, mais ou menos assim a gente vai gerando os códigos. Então, esses são os mais comuns aí do que a gente tem para os blocos de escritas em PHP, tá? E esses snippets são padrões aí, default, não precisa instalar nada no Visual Studio Code, é só sair usando, dando Enter e usando o Tab, ok? Então, por essa aula é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima videoaula.